A hora de falar de concurso e de tirar dúvidas com o especialista. Aqui comigo o professor Zélio Maia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. É o cara que vai te ajudar na sua preparação e na sua convocação para o serviço público, não é isso que você quer? Eu quero saber o seguinte, nesse início de conversa, a gente concentra o TJDFT, que traz 112 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário também. Começo perguntando o seguinte, o que faz um analista e um técnico judiciário, professor? Muito bem. Há o técnico, que é o nível médio, ele faz o apoio para o analista. O analista é um trabalho mais técnico, mais de raciocínio jurídico. Mas quando nós falamos em analista, há diversos analistas nesse concurso. Tem o analista judiciário, área judiciária, que é a maioria das vagas, em que é para aquele que vai assessorar o juiz. Sim. E tem os analistas especialistas, médico, odontólogo, arquivista e todas essas profissões, jornalista. Então, existem esses cargos, que é um número menor, mas o foco principal, o maior volume é de analista. A área judiciária, que é quem vai dar assessoria, que precisa ter conhecimento jurídico, inclusive a prova, é uma prova de grau de dificuldade elevadíssimo, que se aproxima, inclusive, do grau de dificuldade do concurso de juiz. São 6 matérias de direito. As principais matérias de direito é cobrado dele. As mesmas matérias serão cobradas para o técnico, só que no técnico o edital traz como noções. Aí aqui tem um detalhe, viu? Você que nos acompanha, você, Neila. Apesar de, para técnico, ter noções, é o cargo mais concorrido. E aí o examinador eleva o grau. Então você que vai fazer prova para técnico, não esqueça. Não pense que por quê? É só noções que o grau de dificuldade é baixo. Não. E às vezes, quando nós comparamos, nós encontramos questões de técnico com grau de complexidade mais elevado que analista. Porque qual é o raciocínio do examinador, Neila? Não é testar seu conhecimento, é eliminá-lo. Olha só, Como a concorrência é muito elevada, então ele eleva o grau de dificuldade. E outro detalhe, muitos que fazem para analista também fazem para técnico. Se as provas forem em horários distintos, invariavelmente você vai ter uma concorrência dobrada. Alguém que faz de manhã, por exemplo, para analista e à tarde para técnico. Então, técnico, foque. E tem uma matéria a mais. Tem uma matéria a mais. As matérias são as mesmas, salvo uma, que é administração de recursos humanos, que tem para técnico e não tem para analista. Essas dicas só sabe quem é do meio, então é importante você pegar cada uma delas, porque às vezes você está com uma visão tão limitada e não está enxergando como é que funciona, já tem uma primeira peneira nessas primeiras provas. Existe plano de carreira para o técnico e para o analista, para onde eles podem crescer? Muito bem. O analista, por exemplo, ele começa hoje com a remuneração de R$12 mil. No entanto, ele tem uma grande vantagem, o analista, em relação ao técnico, que é o quê? A assunção de determinados cargos de assessoramento, o que dá uma enxertada muito grande na sua remuneração, podendo chegar tranquilamente a R$20 mil. Então, é um cargo muito bom. E o serviço público, quando a gente fala em um plano de cargos e salários, o serviço público ele tem uma certa desvantagem, que ele não tem um crescimento muito rápido. Então, você começa no analista com 2.500 e se você não ocupar nenhum cargo de direção, você vai chegar no final da carreira aí com 16, 17 mil reais. E é demorado. Eu, por exemplo, sou procurador, agora, 20 anos depois, é que eu consegui chegar no topo da carreira e aí a diferença remuneratória não tem grandes repercussões. Sim. Como é que são as provas? Muito bem. As provas, a prova de técnico e prova de analista. A prova de analista tem a prova discursiva, que é uma redação. A de técnico, não. Então, você que vai fazer para analista, cuidado, se prepare, porque essa prova, ela é muito criteriosa. Quais os temas? Eu costumo dizer, se eu tivesse uma bola de cristal, eu era podre de rico. Mas, obviamente, nós em sala de aula já acertamos alguns temas quando o aluno nos perguntava. Vou dar um exemplo. Quando o debate sobre as cotas raciais estava em alta, eu cheguei para um grupo de alunos em uma sala de aula e falei, vai cair na redação, e nesse caso era o concurso para consultor do Senado, vai cair cotas raciais. Caiu. Ou seja, são os assuntos do dia a dia. E o assunto de hoje pode ser renovado daqui a 15 dias, Neila. E com isso, você deve ficar atento
a ter sempre os assuntos mais pulsantes das últimas semanas em mente para discutir, porque a probabilidade é muito grande na prova discursiva. Tá certo. Discursivas, objetivas e caráter eliminatório, como é que funciona isso para quem está fazendo muito eliminatório e classificatório? Tanto técnico quanto analista, ambas as provas, primeiro, técnico não tem a discursiva, analista tem a discursiva. E obviamente, caráter eliminatório. Ou seja, você tem uma prova só, no mesmo dia, no caso do analista, com a prova discursiva ali embutida. Então, eu aconselho, Neila, a quem vai fazer analista que se prepare especificamente. E no mercado tem vários cursos em que você se prepara para a prova discursiva. Temas prováveis, a forma de responder, por exemplo, se tem a limitação de linhas, pelo amor de Deus, não passe uma palavra sequer daquela quantidade de linhas. Vamos imaginar que sejam 30 linhas. Se você escrever a 31ª linha, essa última linha vai ser desconsiderada, simplesmente vai ser riscada. Então não adianta. E isso requer um treinamento. Expressões, tem uma coisa muito interessante, que eu sempre falo para meus alunos na prova discursiva, eu digo, olha, quando ele faz lá o questionamento, aquele que não está bem preparado, ele tem mania de começar a redação dele repetindo o questionamento. Isso ele já está praticamente eliminado. Olha essa dica, hein? Do tipo, discorra sobre pena de morte. A pena de morte, eu vou... Não faça isso. Ele já sabe qual é a pergunta, o examinador. Ele precisa da sua resposta. Então, seja objetivo, com português claro e, evidentemente, tem uma forma, tem um formalismo. Você não pode passar da linha da direita, não pode passar da linha da esquerda. E sabe por que isso, Neila? Porque se você passar, pode ser interpretado como uma indicação ao examinador de identificação da prova. Olha só. Então, você não pode fazer nada fora do script que está no edital. Porque você pode ser eliminado sob a suspeita de estar tentando se identificar para quem vai fazer a correção da prova. Além do regimento interno, que eu acho que é importantíssimo para você estudar para essa prova, o que mais você indicaria? Muito bem. No caso dos 2 cargos, como eu falei, as matérias são as mesmas, salvo o técnico que tem recursos humanos. Aí tem, no caso, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, civil e processo civil. Isso vão ser retiradas daí 40 questões. 10 questões de português, 10 questões de regimento interno, provimento, cai o provimento. Provimento do processo judicial, o que é o provimento? É o que regulamenta o processo internamente. O regimento é como funciona o tribunal. Sim. O provimento é como funciona o processo. E tem o provimento do processo judicial. E aqui vai uma dica. Quando você pegar as matérias de direito, como eu falei, constitucional, administrativo, penal, processo penal e civil e processo civil, estude com a melhor técnica. O que é estudar com a melhor técnica? É estudar o código, estudar a doutrina e principalmente a jurisprudência. Porque, Neila, a questão que cai na prova não é o que está escrito no código, óbvio. É o que está escrito aonde? Na última decisão do Supremo. Por exemplo, se você for ler a Constituição diz que casamento é entre homem e mulher. Mas o Supremo diz que casamento é entre homem e homem, mulher, mulher e até entre homem e mulher. Então, qual é a questão que vai cair na prova? É o que está na Constituição ou o que está na decisão do Supremo que diz que casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo? Outra dica valiosíssima. Então, jurisprudência. Aí o aluno às vezes olha para mim e fala, professor, isso é muito subjetivo. Não, não é subjetivo. Sabe por quê? Porque está escrito na decisão do Supremo. E como é que eu vou saber a decisão do Supremo? Quem está estudando tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Agora, provimentos, regimento interno, esse não tem doutrina, esse não tem teoria. Esse é a lei seca, é a norma seca. É pegar o regimento e aí não tem jeito, é decorar. Decorar que existe um conselho especial, decorar que existe a Câmara Criminal e a Câmara Civil e como é a sua composição, quem é o presidente, quais são os cargos internos, aí é puro decoreba. Ou seja, é sentar, como eu costumo dizer, Neila, é hora, bunda, cadeira, HBC. Ou seja, é vencer o edital, o programa, com muita dedicação. Se você não fizer isso, alguém está fazendo e pode pegar a sua vaga. Exatamente. Vou fazer perguntas agora do público. Eu separei 3 perguntas aqui
que não necessariamente tem a ver com esse concurso. Vamos para a primeira? Vamos lá, ela vai aparecer aqui, vou saber o nome de quem fez a pergunta e qual é a pergunta. Orley Alves de Águas Lindas, quais dicas para passar para brigadista no concurso do IBAMA que a gente falou aqui ontem? Exatamente. O concurso do IBAMA é um concurso, primeiro, não é propriamente concurso, né? Chama-se processo seletivo. Ok. Por quê? Porque é um contrato temporário. Esse é simples, o brigadista é aquele que vai lá nos salvar, né? E salvar a natureza, apagar o fogo. É uma prova de teste físico e uma prova de avaliação, que é a única coisa que tem, que é ele fazer uma prova com aquela bomba costal com 30 quilos em que ele tem que percorrer um determinado percurso em determinado tempo. O homem durante 30 minutos e a mulher durante 36 minutos. É só isso. Por quê? Porque é para fazer o combate ao fogo. Ok. Tem mais uma pergunta? Eu tô correndo com o tempo aqui que a gente já tá chegando. Lívia Cardoso do Guará, aprovado no cadastro reserva, tem que obrigatoriamente ser convocado? Isso aí foi uma certa maracutaia que no início inventaram. Como não queria chamar todo mundo, fazia com 5 vagas e colocava 20 de cadastro reserva. A Justiça percebeu isso e o Supremo Tribunal Federal disse: é direito público subjetivo. O que significa isso? Durante o prazo de validade do concurso, vai ser convocado. Dá tempo para mais uma? Vamos à última? Erison Correia de Arniqueiras, quais concursos são os mais visados? Olha, Tribunal de Justiça é esse que vai acontecer a prova agora, em maio, é um concurso muito visado. Eu, como professor de cursinho, foi o concurso que eu mais dei aula. Já teve uma oportunidade que eu chegava a dar aula para 60 turmas de uma vez só. Então, é um dos mais visados. Mas tem o Detran que está próximo, nós temos a PM, nós temos a Polícia Civil, que aqui no DF são os mais visados. Olha, esse assunto não se esgota. A gente tem muitos concursos durante o ano, tem muitas dúvidas, notícias que chegam a cada dia, mas o nosso tempo é limitado, então te convido para a semana que vem. A gente está aqui de novo nesse mesmo local, esclarecendo suas dúvidas, e você aproveita para enviar sua pergunta. Professor Zélio Maia, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, Neila, e todos nos acompanhem, que é muito concurso e muitas oportunidades de emprego.